Oi, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de atividades com o segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Carla, de matemática, e nós estamos trabalhando com a semana 2. Essa semana, pelo cronograma do nosso PET, trouxe aí um assunto que é somando progressão aritmética. Na semana anterior, nós vimos a definição de progressão aritmética, vimos a forma geral para achar qualquer termo da progressão, e essa semana, em algumas situações, ele pede a soma dos termos de uma progressão. E é isso que nós vamos tratar agora. Que nós temos as habilidades que vocês irão desenvolver com o estudo desse assunto. Então, nós temos aí o tema somando uma progressão geométrica, aritmética. Soma de n primeiros termos de uma progressão aritmética. O que significa isso? A gente já sabe o que é uma progressão aritmética e que a gente pode determinar qualquer termo a partir da fórmula geral, do termo geral da PA. Vou falar PA que aí eu não erro mais. Então, a gente pode determinar qualquer termo da PA. Só que agora a gente vai aprender como calcular a soma de n termos. O que significa essa n termos? É que geralmente a situação proposta, ela pede a soma de determinados termos, de 30 termos, de 10 termos, ou de toda a PA, sabendo-se quantos termos tem. Então, por isso que fala n termos, porque é quantos termos forem pedidos na situação que é proposta no exercício. E a gente vai, para isso, utilizar uma fórmula. Nesta fórmula, nós precisamos conhecer os valores do primeiro termo, do último termo que está sendo somado e o número total de termos. Então, são 3 informações que a gente precisa ter para conseguir calcular essa soma. É o A1, que é o primeiro termo, o último termo, e a gente precisa saber quantos termos tem essa PA. Aí, só então, a gente vai conseguir calcular essa soma. Essa é a fórmula da soma, diferente do cálculo, então tem que diferenciar isso. Semana passada a gente tem a fórmula para calcular qualquer termo, para achar qualquer termo. Hoje não, hoje nós estamos apresentando a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então é dado que soma de n termos, é o que eu acabei de falar, é igual a 1 mais a n. Tá vendo por que eu preciso conhecer o último termo? Porque aí nessa fórmula eu preciso saber quem é o AN. Eu preciso saber quem é o A1, eu preciso saber quem é o AN e eu preciso saber também quantos termos tem, que é o n. Olha lá está falando, ó, AN é o último termo da PA que está sendo somada, A1 é o primeiro termo, e n é a quantidade de termos, é o número de termos que tem essa PA. Vamos ver, então, alguns exemplos. Encontre a soma dos 30 primeiros termos da PA, 7, 14, 21 e 28. A primeira coisa, a gente vai pensar quais os dados que a gente tem. A gente tem, eu falei que a gente precisa saber o primeiro termo, a gente tem? Sim, a gente tem o A1. Quem é o primeiro termo, que é o 7, né? O valor dele é 7. Então, nós temos o A1. Nós temos também o número de termos. Por que eu sei? Porque aqui tá falando, ó, a soma dos 30 primeiros termos. Mesmo que essa PA seja infinita, mas a proposta aqui não é calcular infinita, é calcular os 30 primeiros só. Eu quero saber quanto que dá a soma de todos os termos até o A30, até o 30º termo. O que mais que eu preciso saber? O último termo. Ah, Carla, mas você acabou de falar que a PA é infinita. Ok, mas é o último termo que está sendo somado. Qual é o último termo que está sendo somado? É o A30. Esse valor a gente não tem. A gente tem só até o A4, ó, A1, A2, A3 e A4. A gente poderia continuar calculando? Claro. O A5, o A6 poderia. Já falei semana passada, isso dá um trabalhinho, porque eu tenho que fazer todos os termos. Então, antes da gente calcular a soma dos 30 primeiros termos, nós vamos calcular o A30, que eu não sei o valor dele. De que maneira? Através daquela fórmula que nós usamos semana passada.
que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Através dessa fórmula, primeiro, eu vou calcular o valor que eu não tenho, que é o A30. Vamos reconhecer, então. Vamos ver quais os dados que a gente tem para calcular esse A30. A gente tem o A1, para substituir nessa fórmula, tem, que é o 7, é o primeiro termo. A gente tem o n, o que é o n? A quantidade de termos. Vamos considerar 30 termos, que é quem eu estou lidando. A gente tem a razão, que é o R. Qual que é a razão? Lembra da semana passada? Como é que eu acho a razão? Eu pego um termo qualquer, subtraio pelo anterior. Então, vamos pegar aqui 14 menos o 7, que é anterior a ele, dá 7. Vamos ver se isso é verdade? 28 menos o anterior, que é 21, 7 também. Então, eu sei que a minha razão é 7. Ou seja, que essa PA está variando de 7 em 7. É o que eu falei. A gente podia ir somando 7 até chegar lá no 30º termo. Daria mais trabalho do que usar a fórmula. Esses são os dados que eu tenho. O AN, ou seja, o A30, é o que eu estou procurando. Vamos substituir agora os valores numéricos pelas letras correspondentes. Vamos pegar essa fórmula em amarelo aqui e vou substituir. Olha lá, vamos fazer os cálculos. Então, eu peguei essa fórmula amarelinha aqui, repeti ela aqui e vou substituir. Quem é o meu AN? É A30. Quem é o meu A1? 7. Quem é o meu N? Acabei de falar, 30. Quem é o meu R? 7. Só efetuar os cálculos pela ordem das operações na expressão numérica. Então, vai dar que A30 é igual, resolvi primeiro aqui o meu parênteses, 30 menos 1 dá 29. Então, fica 7 mais 29 vezes 7. Vou resolver agora a multiplicação. 29 vezes 7, 203. Mais o 7 que está antes aqui. Então, o valor do meu A30 é 210. Agora, eu já achei esse dado que estava me faltando aqui, que é o A30. Então, agora, eu consigo calcular o que o exercício está pedindo, que é a soma dos 30 primeiros termos. Agora sim, nós vamos usar a fórmula da soma. Olha lá, agora podemos calcular a soma dos 30 termos da PA. Eu não pus aqui a fórmula, mas ela vai aparecer aqui já já. Vamos repetir os dados aqui, ó. A1 igual a 7, N30. E agora eu tenho que o meu A30, acabei de calcular, é 210. Vamos substituir vamos achar a soma. Eu não pus aqui a fórmula, eu acabei esquecendo. Mas é essa aqui que a gente acabou de ver lá atrás, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. É essa daqui, ó. Tá? Opa. Desculpa aqui. É essa fórmula aqui que nós vamos usar, ó. Tá? Substituir nela para achar a soma. Então, vamos lá. Vamos fazer os cálculos. Olha lá, substituiremos os valores numéricos pelas letras correspondentes. Nessa fórmula aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho, gente, que tá meio pequeno. Vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ver direitinho. Olha lá. Então, eu tenho ali que SN é igual a 1 mais AN vezes N, dividido por 2 vezes N. Vamos substituir? A soma é o que eu estou procurando. O A1 aqui é o 7. O AN, eu acabei de calcular, que é o A30, né? 210. Dividido por 2 vezes 30. Vamos fazendo esses cálculos. Primeiro eu resolvo tudo que está dentro do parênteses. Então, eu faço 210 mais 7... 217 dividido por 2. Então, fica. Aí, eu posso multiplicar aqui, ó. 217 vezes 30. Tudo isso divide por 2. Resolvendo os cálculos, isso aqui vai dar... Por que transformou em 15? Porque ele dividiu aqui, ó. 30 por 2 dá 15. Então, fica 217 vezes 15, 3.255. Isso, gente, se eu pegasse e desenvolvesse essa PA até achar o 30º termo e depois fosse somando todos os valores, ia dar 3.255. Através da fórmula, logicamente, a gente vai um pouco mais rápido, né? A gente gasta menos tempo do que gastaria se a gente fizesse tudo através dos cálculos. Ficou claro isso? Deixa eu voltar aqui no tamanho normal, senão vocês não conseguem
viu o próximo slide. Vamos lá, então. O que tem agora? A apostila trouxe aí para saber mais. Aí tem um texto, eu vou deixar lá na sala de aula, esse texto, e também tem um vídeo. Vou colocar lá também, tá? Lá na atividade que eu vou criar para vocês resolverem os exercícios dessa semana. Nós vamos passar agora a resolução de exercícios. E para isso, eu vou fazer como eu tenho costume, resolvendo, mostrando a câmera nas minhas mãos. A gente já volta. Vamos então aos exercícios da semana 2, né? O primeiro exercício, gente, fala o seguinte. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é. Então, se a gente for pensar um pouquinho, esse exercício, ele não é tão difícil de resolver através do raciocínio. A gente poderia fazer isso sem o uso da progressão aritmética. Só que para nos acostumarmos ao uso da fórmula, porque tem momentos que de repente os números são maiores, então fica mais difícil de resolver sem a fórmula. Então nós vamos utilizar a fórmula, ok? Mas a gente pode calcular isso de cabeça, olha só. Se eu tenho, seria o quê? Na primeira coluna, eu tenho o quê? Uma carta. Na segunda coluna, 2 cartas. Na terceira, 3, 4, 5 cartas, 6 cartas, 7 cartas. Então, basta somar esses números aqui, porque se nessa coluna tem uma, nessa tem 2, basta somar, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 e 5, 15, 15 e 6, 15 e 6 não, gente, 15 e 6, 21, mais 7, 28 cartas. Então, são utilizadas 28 cartas. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é quantas forma o monte. Se o baralho tem 52 cartas, menos as 28, 52 menos as 28 que são usadas, sobra 28 cartas. Dava para resolver só por raciocínio. Nós vamos aplicar a fórmula para a gente conseguir entender o uso da fórmula da soma. Isso aqui claramente está formando uma PA. É uma sequência numérica que obedece um padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão de formação aqui? Ele está aumentando sempre uma unidade. Ou seja, qual que é a razão? Então, a razão seria 1. Ele está aumentando de 1 em 1. Aí, se ele está pedindo para eu descobrir quantas cartas tem no total, eu tenho que somar isso aqui. Então, eu vou usar a fórmula da soma da PA, que é... Só um minutinho. Que eu vou achar ela aqui. Eu sou ruim de fórmula, vocês já entenderam isso, né? Ó, a fórmula da soma é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, isso aqui, eu tenho que descobrir quem é quem aqui. Vamos ver se a gente tem todos os dados que precisa. Quem é o meu A1? É o primeiro termo. Quem é o meu AN? AN é o meu enésimo termo, ou seja, nessa situação aqui é meu último termo, que é o número 7. Quem é o meu N nessa situação? O N é a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. São 7 termos. Só substituir para achar qual é o valor da soma. A gente já sabe que vai dar 28. Vamos resolver aqui para chegarmos a essa mesma conclusão. Eu tenho A1, que é 1, mais o meu AN, que é 7, vezes o N, que é 7 também. Isso tudo dividido por 2. Então, essa soma vai ficar
1 mais 7, 8 vezes 7 dividido por 2. Isso aqui vai ser 56. Nossa, 56, gente? É isso mesmo. Nossa senhora, 56 dividido por 2, 28 cartas vão ser usadas no jogo. A gente já viu aqui que o total 52 menos 28 dá também 28. Tá aí o resultado. O segundo exercício falava o seguinte: Juca tem um brinquedo de montar e está construindo uma pirâmide. Em sua base, ele usou 12 peças. Na próxima camada, ele colocou 10 peças e assim por diante, até chegar ao topo da pirâmide com 2 peças. Quantas peças Juca gastou para construir esta pirâmide? Se houve uma regularidade, a gente consegue estabelecer também uma PA aqui. Então, vai ser, começou com 12, depois foi para 10, se seguiu nessa situação, foi indo até chegar no 2. Eu poderia fazer como anterior também, desenvolver essa PA aqui, somar todos os termos que eu acharia quantas peças ele usou. Não vou fazer isso, eu vou usar a fórmula da soma, que é, a soma é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Vamos reconhecer quem é quem aqui? Quem é o A1? A1 é o meu 12. A N é o enésimo termo. É o último termo que vai ser somado. O N eu não tenho. Eu não sei se falou aqui. Eu estou construindo a pirâmide. Quantas peças? Eu não tenho N. Eu não tenho esse valor para eu descobrir a soma. Como é que nós poderemos fazer esse cálculo? Para evitar de aplicar a fórmula da fórmula anterior, que a gente viu semana passada, para achar qual é o N, ou seja, quantos termos tem, eu acho mais fácil a gente desenvolver isso aqui, ó. Porque aí vai ser aqui 8, 6 e 4. Ali no meio eu sei que tem aqueles termos lá. Aí já consigo estabelecer quantos termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos eu tenho. Então, aqui eu tenho 6 termos. Agora, já dá para eu substituir aqui. A soma é A1, que é 12, mais AN, que é 2, vezes N, que é a quantidade dos termos, dividido por 2. Resolvendo isso aqui, vai ser 14 vezes 6, dividido por 2. Posso simplificar aqui, ó, esse 14 com 2, ou 6 aqui com 2, mas vamos simplificar o 14 que é maior. 14 dividido por 2 dá 7. Sobra quem? 7 vezes 6. Posso fazer isso porque isso aqui é uma multiplicação, tá? 7 vezes 6, 42 peças ele usou. Alternativa D. O terceiro exercício é o seguinte. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 e o terceiro a 120, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último seja colocado a uma distância de 1.380. Vamos construir essa PA aqui, ó. Ela começa, o primeiro poste vai ser instalado a 80 metros da praça, ok? Primeiro. O segundo, a 100 metros. O terceiro, 120. E assim, sucessivamente, até 1.380 metros da praça. Aqui eu já percebo que, deixa eu uma outra caneta aqui, que a diferença entre os termos aqui, ó, quanto que é? É 20 metros. Eu já achei a razão da minha PA. Já achei ali que entre um e outro tem a diferença de 20 metros. Vamos ver qual a pergunta. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por cada poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é
Se ele está falando que o valor máximo é 8.000, então o valor maior a gente vai considerar que vai valer 8.000. Só que para isso eu tenho que achar quantos postes vão ser colocados. Mesma coisa, se eu quiser desenvolver essa PA 120, 140, 160, até chegar no 1.380, não dá para fazer. Mas percebam que aqui já fica um pouco mais difícil pela quantidade de termos, né? Então aí nós vamos aplicar a fórmula. Só que vamos lá. Eu preciso saber quantos postes. Aqui não está pedindo a soma dos metros. Aqui não está pedindo. Então é um exercício que de repente a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Não é porque nessa semana está falando de soma que vai ter soma em todos. Esse aqui, por exemplo, não está pedindo a soma dos metros. Não está pedindo, está pedindo valor. E o valor eu tenho que descobrir quanto? Sabendo quantos postes eu tenho e multiplicando por 8.000, que é o valor de cada poste. O que eu tenho que saber então? Quantos postes foram colocados? Ou seja, quantos termos tem essa PA? E para saber isso, eu vou usar a fórmula da semana anterior. Porque eu não preciso saber de soma. Eu preciso saber do número de termos, no caso. Vamos reconhecer cada um dos termos. A N, eu vou considerar quem? É o último termo, é o enésimo termo, 1.380. O A1, eu tenho que ele vale 80, que é o lugar onde colocou-se o primeiro poste. O N é quem eu estou procurando, porque eu quero saber quantos termos tem aqui para eu saber que significa quantos postes foram instalados. O R é a razão da PA. Então, se ele é uma PA crescente, se ela é uma PA crescente, ela vai, a razão dela também vai ser positiva. Também não, vai ser positiva, né? Então, a razão aqui, a diferença entre um termo e o outro é 20. Basta substituir ali. Então, vai ser 1.380 é igual a 1, que é 80, mais n menos 1, o n é quem eu estou procurando, vezes a razão, que é 20. Tomar cuidado na hora de resolver, porque aqui eu tenho que aplicar a distributiva, ó, 20 vezes n, 20 vezes 1. Então, vai ser 20 vezes n, 20n. 20 vezes menos 1, menos 20. Isso aqui eu posso já fazer direto, ó, 1.380, fazer direto não, fazer devagarinho. 80 menos 20, 60. O 20n, vou deixando ele ali por enquanto, porque o n é minha incógnita aqui. Vou passar o 60 para lá, negativo. Mudou de termo, veio negativo. Então, vai ser 20n. Então, isso aqui vai ser... Vou só trocar de lugar, tá, gente? Eu não vou inverter o sinal, porque eu tô só trocando. 1.380 menos 60, 1.320. Então, meu n vai ser 1.320. Vou passar o 20 dividindo. Posso cortar o zero aqui. 132 dividido por 2 vai ser 66 postes. Ah, tá, mas não tem ali. A pergunta não é essa. A pergunta, qual é o valor? Se eu tenho que o valor máximo é 8.000, então eu vou multiplicar 8.000 vezes 66 postes, que é a quantidade de postes que eu achei. E eu tenho que esse valor vai dar um valor de 520 mil. 528. Tava procurando o valor ali que eu já tinha feito ali, ó. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 8, 48. Vou somar isso aqui, vai ser 8, 4 e 2, 4 e 8, 12, vai 1, 528 mil, alternativa C. 4 também vai muito de raciocínio, eu até vou pegar uma outra folha, que eu acho que esse aí não vai nem caber aqui. Fala o seguinte: diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Uma delas é a fidelização do cliente através de descontos sucessivos, mediante a compra somente em uma loja ou rede de lojas específicas. Uma dessas redes de supermercado
fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando desconto sucessivo no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira: no primeiro mês, a compra não tem desconto. No segundo, há um desconto de 50 centavos no produto, assim como no terceiro mês e assim por diante. A limitação desta promoção é que mesmo o cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para este produto não pode ser inferior a 60% do valor do primeiro mês. Ok? Então, a pessoa pode ir lá comprar todo mês. Se ela comprar todo mês, ela tem um desconto sucessivo de 50 centavos, e limitando-se ao valor de 60% do produto. Sabendo que Flávia comprou, então quer dizer, o mínimo que ele pode pagar é 60% do valor. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nessa rede de supermercado e que o preço inicial era de R$15 e não houve aumento, né, redução de preço durante todo o período, responda. Então, a primeira coisa é pensar o seguinte. Vou ler a primeira pergunta. Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Dá para calcular o preço mínimo. Por quê? Porque o preço inicial era R$15. O preço mínimo, que é o que ela pagou lá no final das contas, quanto que ele pode ser? Ele pode ser 60% de R$15. Ou seja, como é que eu calculo isso aqui? 60% é 60 dividido por 100, que vai dar 0,60 ou 0,6. 0,6 multiplicado por 15. Isso aqui vai dar R$9. Então, 60% de R$15 é R$9. O mínimo que ela pagou no preço do arroz foi R$9. Ok, mas quanto tempo ela demorou para... Quantos meses levou para ela chegar nesse valor? A gente vai pensar o seguinte. Vamos construir uma PA aqui. Porque ela foi diminuindo, então, e o preço obedecia um critério, né? Ele tem uma regularidade, então eu posso falar que é uma PA. Começou com R$15. Vou pôr em reais, que nós estamos falando de dinheiro. R$15. No segundo mês, quanto que ela pagou? R$14,50. E assim aconteceu até ela chegar a R$9. A R$9. A pergunta é, quanto tempo, ou seja, quantas parcelas, quantos sacos de arroz ela teve que comprar? Quantos meses, né, ela teve que comprar para poder chegar no valor mínimo? Então, quer dizer, quantos? Quando fala quantos, eu quero saber quantos termos essa PA tem. Vamos ver. Para a gente calcular quantos termos, a gente vai naquela fórmula inicial que nós utilizamos agora há pouco. Vai ser AN, A1, mais N menos 1, que multiplica R. Quem eu já tenho? Eu já tenho AN. Meu AN quem é? É o enésimo termo, é o último termo. Vou usar só 9, tá? O A1. A1 é o primeiro termo, que é 15. N é justamente o que eu quero saber. Quantos termos tem essa PA? E o R é a razão. Qual é a razão dessa PA? Ela tá, ó, atenção aqui, gente. Essa PA, ela tá diminuindo. Para eu descobrir a razão, como é que eu faço? Eu pego um termo e diminuo do anterior. Então, é 14,50 menos 15. Como 15 é maior, vai ser 0,50. Essa PA é uma PA decrescente, ela está diminuindo aqui. Portanto, a razão é negativa. A gente viu isso lá na primeira semana. Se a razão é negativa, a PA é decrescente. Escorregou minha lâmpada aqui. PA é decrescente. Aí. Bom, acho que deu, né? Vamos substituir então isso aqui. AN é 9, A1 15, mais N é justamente o que eu quero saber e a razão é menos 0,5. Então, vai ser 9, 15. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Menos meio vezes N, menos meio N.
Menos meio vezes 1 vai ser mais meio, porque menos com menos vai ser mais, concorda? Isso mesmo. Vamos juntar aqui quem pode juntar. Vou passar tudo para cá, ó. 15 vem negativo, o meio vem negativo para cá, e o zero, o menos 0,5, menos 0,5 de n fica de cá. Vou resolver isso aqui, ó. Vai ser menos 15 com meio vai dar menos 15,5. Menos 15,5 com mais 9, isso aqui vai dar 6,5, negativo, porque o 15 é maior. 6,5 menos 0,5 de n. Vou passar o meio dividindo. Então, isso aqui vai resultar num valor n igual 6,5 dividido por meio, todos os dois é negativo, vai dar mais 13. O que significa esse número, gente? Significa que ela levou 13 meses para conseguir o preço mínimo, que foi de R$9. Aí, vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: qual foi o valor economizado Qual foi o valor economizado no arroz no mês que ela obteve o preço mínimo? Isso ficou fácil, ó. Qual foi o valor que ela economizou no mês que ela obteve o preço mínimo? Então, se o preço normal é R$15, no mês que ela obteve o preço mínimo, que foi R$9, eu já achei aqui, ó, que foi R$9, quanto que ela economizou? Foi 15 menos 9, que dá um valor de R$6. Então, R$6 ela economizou nesse mês. Só nesse mês. Aí a pergunta C vem: qual foi o total economizado em todos os meses por ela em todas essas compras? Na letra B perguntou do último mês, mas na letra C perguntou em todas as compras. Então aqui pergunta: qual foi o total economizado por ela em todas essas compras? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. No primeiro mês, vamos construir uma PA, porque é progressivo a economia dela. Quanto que ela economizou no primeiro mês? Se ela perdeu 50 centavos, ela economizou 50 centavos. Ah, mentira, gente. Peraí que eu errei aqui. Vou até riscar aqui, ó. Aqui tem uma informação importante, ó. No primeiro mês, a compra não tem desconto. Então, no primeiro mês, o primeiro termo aqui é 0, porque não teve desconto. Então, ela não economizou nada. Mas já no segundo mês, ela economizou meio. E assim sucessivamente. Ela foi economizando a cada mês mais 50 centavos, né? Então, no terceiro mês, ela economizou R$1. E assim sucessivamente até chegar no valor máximo que ela economizaria, que foi R$6 que a gente acabou de descobrir. Então pensa comigo, se eu quero saber qual foi o valor economizado em todos esses meses, eu tenho que somar tudo isso que ela economizou. Para evitar que eu faça isso pelos 13 meses, que eu descubra quais são os 13 descontos aqui e depois some, nós já vamos usar a fórmula da soma, que é uma fórmula muito fácil de usar e mais prática de usar nessa situação que a PA é grande. Então, vai ser A1 mais AN vezes N, que divide por 2. Vamos ver se a gente tem todos os dados. Eu tenho A1? Tenho, que é 0. Eu tenho AN, que é o enésimo termo? Tenho, que é 6. Eu tenho N. Quem é o meu N, gente? É a quantidade de termos. Ou seja, é a quantidade de meses que ela fez as compras. Nós acabamos de achar 13 meses. Então, o meu N aqui vale 13. Basta eu fazer esse cálculo aqui, ó. SN, que é a soma, vai ser A1, 0, mais AN, que é 6, vezes N, que é 13, e isso tudo dividido por 2. Então, isso aqui vai ser, eu posso simplificar aqui, ó, o 6 dividido por 2 vai dar 3, então fica
3 vezes 13, que vai dar um valor de R$39 de economia, tá? Ela economizou nesses 13 meses. A pergunta D fala o seguinte: qual foi o valor gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz? Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Fazer estilo esse daqui. Mas eu tô achando que como a gente já tem o valor do desconto, fica mais fácil a gente fazer um cálculo mais simples. Vamos calcular assim, ó. Se ela não tivesse desconto nenhum, ela iria comprar 13 pacotes de arroz por R$15. Então, ele iria gastar 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Ela iria gastar R$195 se ela tivesse pago tudo sem desconto. Mas ela teve um desconto ao longo de todo o tempo, ela teve um desconto de R$39. Então, basta eu descontar quanto que o valor que ela teve de desconto para eu saber, ó. Então, aqui vai ser 15, 15 menos 9, 6. Aqui ficou 8, 8 menos 3, 5, R$156, que é a pergunta quanto que ela gastou de verdade. Aqui ela gastaria se ela não tivesse desconto, e aqui foi o que ela gastou de verdade. Dessa maneira, a gente encerrou os exercícios da semana 2, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham assistido essa aula e para que levem um pouco de conhecimento nesses tempos tão difíceis. Lembrando que faça valer a pena. As oportunidades não voltam. Até semana que vem. Tchau, tchau.